Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 85.600 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que sobe igual um foguete no domingo e cai igual uma jaca podre neste dia inicial da semana, o primeiro dia útil para março. Vemos quedas agressivas. Por que isso está acontecendo? Quais são os movimentos que a gente tem que ficar de olho? Pontos críticos. O que eu fiz ontem? O que eu estou fazendo hoje? E o que a gente pode acabar vendo amanhã e nos próximos dias? Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos que muitos pediram ontem e a gente vai analisar, mas os comentários estão abertos para você. Peço desculpas por fazer o vídeo neste horário. Como eu informei lá no grupo geral, eu estava aguardando a coletiva de imprensa com o Donald Trump. Ele ia falar de investimentos internacionais e poderia falar, quem sabe, do mercado cripto. Isso não aconteceu. Inclusive, a fala de Trump trouxe que amanhã as tarifas para o México e o Canadá se iniciam. É por isso que a gente está vendo o mercado estender essa queda nestes últimos minutos. Mas eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e o que aconteceu ontem e lembrar de certos alertas. Só que antes disso, eu já vou pedir para você, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o que a gente estava de olho ontem? O Bitcoin nesta movimentação de alta que veio por conta de uma fala de Trump falando da reserva estratégica de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano. Acordou o mercado e levou tudo a uma valorização muito grande. A gente estava esperando ontem um fechamento do dia, que também traria o fechamento semanal, acima dos 90 mil dólares. Então era importantíssimo que a gente fechasse acima desta área, ou quiçá acima desta área. Este caixote em azul claro era uma faixa crítica que seria extremamente importante ser vencida. Por quê? Ontem a gente fechou a semana e maravilha! A gente voltou para aquele range com uma rejeição gigantesca do Bitcoin. O Bitcoin foi lá embaixo em 78 mil dólares e voltou. Mega rejeição. Rejeições que normalmente marcam fundos. Marcou fundo aqui, marcou fundo aqui, marcou fundo aqui, marcou fundo potencialmente neste ponto. Certo? Maravilha? Só que tem um ponto, tem um porém. Quando a gente estava analisando, a gente trouxe um alerta. Eu fiz questão de trazer um alerta acerca do gap de curto prazo que poderia se formar. Uma vez que a gente teve o fechamento da sexta-feira na casa de 84 mil dólares. Qualquer ponto que a gente fechasse o dia de ontem e naturalmente a semana, criaria um gap. Essa disparidade de preço entre fechamento de sexta-feira e reabertura dos mercados futuros no domingo cria um gap. E a gente viu a criação de um gap gigantesco, um gap de 10 mil dólares. E é por conta deste gap que eu, obviamente, não fiz novas compras ontem. Eu tinha comprado no dia 2 e 3 de fevereiro, comprei na semana passada, na segunda, terça e quarta, e não fiz compras adicionais nestes pontos, porque existiam cenários que não eram interessantes. O que eu fiz então? De que forma eu me comportei? Eu poderia ter realizado vários ativos que eu comprei na segunda, terça, quarta, até quinta-feira. Mas eu tomei uma decisão de preservar o meu capital e até aumentar o meu caixa
através de uma outra operação. O que eu fiz ontem? Eu vou te mostrar diretamente no grupo Premium. Eu vou abrir para você o grupo Premium e te mostrar tudo que eu fiz e eu vou te apresentar o que eu estou fazendo e considerando. Ontem, levando em conta que a gente estava vendo um movimento muito agressivo e a gente estava chegando justamente em uma área de resistência, entenda, esta é uma área de resistência importante para o Bitcoin. Por quê? A gente teve topo, topo, topo e marcamos aqui um topo. E este é um padrão de cunha descendente que normalmente rompe para cima. Embora a notícia de ontem tenha trazido um ímpeto comprador e altas, era muito difícil a gente ter um rompimento direto. Mas o que mais me deixou cauteloso foi essa quantidade de compras em um curtíssimo espaço de tempo, combinado a uma criação de um gap. Por que o gap pode ser importante? E eu falo de gap aqui há mais de 5 anos. E eu uso o gap há mais de 8 anos. Quiçá mais. E o gap sendo utilizado da forma correta pode te dar sinais de cautela que você pode acabar tendo. O que eu fiz exatamente? Se esses gaps de curto prazo têm uma taxa de sucesso em ser fechados, e esta taxa é extremamente elevada, eu tenho que levar em consideração que o mercado pode cair. E foi justamente o que eu fiz. Eu visei proteção. Foi por isso que eu shortei o mercado ontem, 15h15, horário de Brasília. Aqui é a minha operação de short, 93.835. Foi uma operação que eu apresentei a todos os integrantes do grupo Premium e grupo do Desafio. Mais uma vez, por que eu fiz um short? Em um final de semana, por notícia, a gente viu uma movimentação ultra agressiva. Esta movimentação poderia criar um gap de curto prazo e poderia, sim, ser fechado o dia com uma quantidade de compras a mercado muito grandes. A gente viu um ímpeto muito elevado e isso marcou um topo local, com uma série de armadilhas em potencial. Uma vez que eu decidi não fazer realizações de lucro, e quem realizou, meus parabéns, fez uma realização muito inteligente, assistiu a aula de caixa infinito, que você pode verificar aqui embaixo, link da descrição. Confere essa aula assim que a gente encerrar esse vídeo. Pois bem, eu, ao invés de realizar as compras pontuais que eu fiz, eu decidi fazer essa operação de hedge, considerando que o mercado poderia buscar o fechamento do gap que foi criado. Este gap está justamente no ponto de 84.730 dólares. Então, para que este gap seja fechado totalmente, a gente tem que buscar esta área, o fechamento da vela do dia sexta-feira, do dia, se eu não me engano, 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro. Então, para que a gente feche, a gente tem sim que buscar uma movimentaçãozinha de baixa adicional. Foi por isso que eu abri essa operação de short. E, obviamente, a gente sempre faz questão de trazer as atualizações dentro do grupo. Uma vez que o mercado fechou a atualização ontem, 21 horas e 40 minutos. Dá uma olhadinha aqui no canto superior esquerdo. 21 horas e 40 minutos, trouxe mais atualizações. E falamos justamente sobre este cenário. O cenário de fechamento ultra bullish, mas de um gap gigantesco, que colocaria uma pressão, sim, no mercado para mais quedas. Foi o que a gente seguiu, lembrando também da dominância. A gente olha a dominância aqui e a dominância está hoje subindo em um movimento de recuperação. Só que este é um movimento que me preocupa em relação à dominância.
Não, não é um movimento que me preocupa, uma vez que a gente está no topo duplo, não foi confirmado. No entanto, a gente abre a semana com uma movimentação para buscar novamente uma faixa que está sendo uma faixa de rejeição para o semanal. Inclusive, este movimento de alta da dominância com queda do Bitcoin está abrindo oportunidades para quem esperou, não comprou na euforia, esperou, aguardou. Lembra que eu comentei sobre a minha movimentação neutra de quinta para sexta? Muita gente foi às compras do Bitcoin nesta área. Só que as altcoins, elas não abriram oportunidades melhores do que as que a gente viu no começo da semana. Eu segui uma estratégia e hoje eu fiz algumas compras que eu já vou discutir sobre com você. Mas o ponto em questão é, eu fiquei de olho justamente neste movimento e o movimento adicional de alta na dominância coloca as altcoins em ponto de desconto com quedas de 15, 20%. Oh meu Deus, isso é trágico! Na minha humilde opinião, não. A gente está buscando o fechamento de um gap para o Bitcoin. Isso, naturalmente, vai pressionar as altcoins. Veja que a gente está vendo uma queda. No entanto, a semana passada printou um martelo de força. Este é o primeiro dia da semana. Apenas isso. Apenas o primeiro dia da semana. Ah, mas está tendo manipulação. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Se você só foca nas notícias, você acaba se colocando em armadilhas. Porque o gráfico e a construção gráfica acabam nos mostrando muita coisa. Foi justamente o que me levou a fazer os movimentos em questão. A gente segue com uma rejeição. Ah, o mercado voltou a essa área. Maravilha, só que a gente segue com uma cunha ascendente que foi rompida e está sendo testada e retestada, com rejeições mensais, inclusive, para a dominância. A gente seguiu. Hoje pela manhã, o mercado estava próximo ainda das resistências. E ele começou simplesmente a se sustentar. Bateu um fundo, foi para pontos de rejeição e eu mantive o meu hedge de proteção, minha operação de short no Bitcoin, como você pode verificar aqui. 10h17 horário de Brasília, o mercado estava praticamente numa neutralidade. E a gente seguiu, mostrando exatamente o que? Eu estou de olho em compras de ativos que podem ficar interessantes se o Bitcoin cair justamente para esta área. Vamos lá, por que esta área? Que área é essa? Fibonacci. Simples e objetivo. Olha só. Tudo isso a gente detalha de forma total no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, só para que você tenha o conhecimento. Tá aqui, olha só. 618, 84.600 é uma área que começa a ficar interessado. Por acaso eu já me antecipei um pouco para fazer compras pontuais. Mas eu estou atento a este círculo em laranja, que é uma faixa, na minha humilde opinião, oportuna. Porque também nós temos uma base de preço no gráfico diário sendo formada. Uma vez que a gente teve uma valorização de nada menos do que 22% sem uma base de preço, ou seja, sem um fundo ascendente se formar, é natural que a gente tenha esse movimento e agora eu vou buscar para um movimento de compra, vou buscar este fundo ascendente no gráfico diário e ele se forma quando o RSI do gráfico de 1 hora bate em sobrevenda. Vamos no 1 hora. Vamos no RSI. A gente está perto, mas ainda falta um pouco. Então, o mercado está formando a sua base de preço. Maravilha? Se ele está formando a base de preço, eu quero sim considerar esta compra. Por quê? Preste muita atenção.
Porque a gente tem o gap. 11 da manhã, a gente ainda estava com este ponto. Vamos trazer para o momento atual. Olha só onde a gente está. E acredite, se quiser, a gente pode sim estender esse movimento de baixa. Se esse movimento continuar, eu vou casar retração de Fibonacci com base de preço no gráfico diário, com gap para fazer mais compras. Eu já fiz algumas compras. Por quê? Porque minutos atrás a gente viu a dominância subir um pouco mais. Ela bateu quase 2% positivo. Nesse momento está em 1,58. Isso acaba desvalorizando as altcoins. O que me interessa, o que é interessante para mim. Por quê? Porque eu quero comprar determinadas altcoins. Vou comprar o Bitcoin? Eu comprarei o Bitcoin se o Bitcoin perder esses fundos. Não sei se isso vai acontecer. Eu tenho uma estratégia pronta para isso. Mas agora eu estou me aproveitando, o que eu não fiz na quinta para sexta-feira, de ativos, altcoins interessantes, que estão dentro da minha estratégia, que eu já estudei, que eu já conheço e que estão em preços melhores do que os que eu vi na sexta-feira. Então eu estou aproveitando justamente para comprar. E é claro, a gente seguiu atualizando o grupo de forma completa, com várias informações. E aqui a gente começou a ver o mercado cair. E eu já comecei a realizar pontualmente este hedge. Da mesma forma que os integrantes do Premium também o fizeram. Alunos e integrantes estão faturando com a movimentação de baixa, usando uma estratégia muito específica, o hedge de proteção. Então, eu agi de uma determinada forma, mantendo o meu portfólio, e não se engane, eu sigo ultra bullish. A gente bateu medo extremo, a gente teve uma série de liquidações, a gente tem um governo, quer queira, quer não, pró-cripto. A gente está diante de um cenário muito oportuno do ponto de vista gráfico, muito oportuno com base nos dados on-chain e muito oportuno do ponto de vista de política. Até a questão de liquidez está sim fazendo grande diferença no mercado cripto, porque a gente começa a ver o M2 global acelerando. Então, eu estou aproveitando, Luan, estou aproveitando para comprar aquilo que é barato. Mas eu não posso me enganar. Quando existe euforia, eu tenho que me proteger de alguma forma. Ou eu realizo lucro, ou eu faço uma operação de hedge, ou eu simplesmente me movimento no sentido de proteção. Se eu vejo medo, eu fico ultra bullish. E agora a gente está vendo muita gente falar, ih, já era, acabou o bull market. Mais uma vez, é a mesma conversa de sempre. E isso me deixa extremamente bullish. Devo lembrá-lo. Este é o primeiro dia útil, sim, é dia útil para o mercado. Se você está pulando carnaval, isso não quer dizer nada em relação ao mercado. Este é um dia útil para o mercado de criptomoedas. E a gente está no primeiro dia. Você acha mesmo que a gente pode ter uma rejeição? Sim, eu vejo mais quedas e eu espero mais quedas. Mas se a gente tiver uma rejeição da mesma forma que a gente teve nesta última semana, o mercado caiu absurdamente. Eu não tenho nem palavras, eu começo até a gaguejar. O mercado caiu absurdamente e agora ele traz uma recuperação. Trouxe uma recuperação e agora a gente printa o mesmo movimento. Eu estou aproveitando este cenário combinado a uma série de indicadores para formar bases de preço, Fibonacci, fechamento de gap e, se a gente tiver o retorno do medo extremo, a gente vai ficar bem satisfeito. Eu, pelo menos, vou ficar bem satisfeito porque eu farei mais compras. O que você vai fazer ou deixar de fazer, eu não sei. Mas eu fiz questão hoje de trazer para você tudo aquilo que eu fiz e o que eu estou fazendo para que você tenha o entendimento. Tudo tem que ter um porquê. E a gente faz questão
nos nossos grupos Prêmio e Desafio, a gente faz questão de trazer as atualizações completas, com movimentações de ativos, cenários oportunos, cenários perigosos. Aqui pode ser uma armadilha, este é um cenário que pode levar a quedas, a gente tem que ficar de olho nisso. Este é um cenário macro, bullish. Eu sempre faço questão de mostrar tudo da forma mais mastigada possível no Grupo Prêmio e Grupo do Desafio, para que as pessoas tenham a capacidade de tomar decisões com uma base muito sólida. É o que eu faço aqui, mas num nível de detalhamento muito maior. Todo mundo tem acesso a diversas aulas. Aula de metodologia para compra, para venda, para rebalanceamento de carteira. Tem uma aula de caixa detalhado. Sim, aqui você tem uma aula de caixa infinito. Está aqui na descrição. Só que a gente trouxe para os integrantes uma aula muito mais detalhada. A gente tem aulas de estratégia, aulas de base de preço. A gente tem também psicologia de trade, hedge. A gente tem muito conteúdo que a gente faz questão de entregar. E todos os integrantes também têm acesso à minha carteira, têm acesso a minhas estratégias, têm acesso aos meus planos, têm acesso aos meus trades, 100% transparente. Se você quer participar dos nossos grupos Prêmio e Desafio, que são lá no Telegram, eu peço a você que clique no link da descrição, é o nosso grupo geral. Esse grupo geral tem muita informação, participe. Entra nele, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica no arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. O custo, se você está se perguntando, é de pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. E a gente tem um desconto em parceria com a corretora Bybit. Confere, dá uma olhadinha aí na descrição, clica lá no @oficial no FX e a gente vai te passar todas as informações. Extremamente importante que você entenda. Este não é um vídeo indicando compra nem venda. Ele é apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. A gente vai ter que aguardar o fechamento deste mercado, mas faça sua análise, faça seu dever de casa, porque mais uma vez eu repito, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se o mercado buscar áreas inferiores, não se desanime ou se desespere, porque a gente está falando de um padrão de cunha descendente que poderia nos levar sim a faixas mais extremas. Eu estou aguardando o fechamento deste gap para aumentar a minha exposição e aumentar as compras nos ativos que eu já me expus hoje e claramente apresentei aos integrantes. Eu peço você, se eu já não pedi, para se inscrever no canal. A gente tem conteúdo todos os dias. Faça chuva, faça sol, seja o mercado subindo, o mercado caindo. Eu faço questão de estar aqui todo santo dia. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que fizermos de novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. E agora vamos analisar aquelas altcoins que você pediu ontem. Inclusive, vamos analisar os ativos que ontem estavam voando e hoje estão, meu Deus, corrigindo. Vamos lá, XRP, Sol, ADA, Ethereum, Render, Pendle, One e Optimism. O que eu vejo em XRP? Nada de novo. A gente teve um fechamento espetacular no gráfico semanal. Foi espetacular mesmo. Foi uma valorização absurda para XRP. E agora a gente está vendo um pullback. Não tem o que falar. Tá bullish, mega bullish. Ah, mas essa queda, isso não muda nada. O que você tem que ficar de olho é nestes pontos aqui, ó. Vou deixar aqui em azul. E se você começar a ver o mercado fechar abaixo, principalmente de 1,94, é plausível que a gente busque 1,60, quiçá 1,10, tá? A gente poderia buscar uma faixa até inferior ao ponto em que nós estamos aqui com a marcação. Então, fica atento, porque se o mercado trouxer esse movimento, você vai ter que estar consciente e preparado. Solana. Ah, Luan, você não comprou Solana. Eu ainda falei ontem, eu não comprei Solana.
se Solana tiver uma movimentação de alta nesta área, pode ser que a gente veja aí sim uma continuidade de alta. Eu, Luan, fui enfático e repito, não estou correndo para comprar Solana. Se eu porventura ver Solana abaixo de 115 dólares, aí sim eu vou começar a escalar compras. Não é o caso, não é o momento, pelo menos para mim. Luan, eu quero comprar. Eu confio que o mercado está fazendo uma armadilha, eu entendo que o gap está indo em busca de ser fechado, no entanto a gente teve um semanal maravilhoso e tudo mais, eu quero comprar. Isso vale para qualquer ativo. Dollar Cost Average, DCA, compras escalonadas conforme o mercado cai, certo? Então, isso aqui poderia fazer sentido para quem está buscando compras e não quer aguardar um gatilho gráfico. Cardano está caindo igual todos os outros ativos, 24% de queda em Cardano. Depois desse fechamento, que foi quase no topo, eu não vejo nada demais. Cardano segue saudável, tá? A gente teve toda essa aceleração, bateu áreas de 618,78,6, correções nesta faixa aqui são naturais. Ethereum. Tem que ficar de olho em Ethereum, porque o Ethereum está em uma movimentação mais fraca do que todos esses outros ativos. Tivemos um fechamento interessante? Tivemos. Mas o Ethereum pode abrir oportunidades na perda desses 2.000 dólares. Você vê que a gente vai e volta nos 2.200, 2.100. Eu adoraria ver Ethereum abaixo de 2.000 dólares para eu fazer compras. Aquele flush do medo, meu Deus do céu, vamos a zero, é isso que eu estou de olho. Então, se a gente tiver a perda desse suporte, eu vou ficar bem interessado em Ethereum. Estou lhe informando isso. Render, muito saudável, não vejo com grandes preocupações, tivemos fechamento semanal bullish. Se voltar para esta área aqui de 3,40, pode ser extremamente interessante para quem está buscando render. É importante também que você se lembre, estuda o projeto. Não adianta nada você olhar, o projeto tal está caindo, o projeto tal está assim, assado, e você não sabe o que está comprando. Analise com cuidado para tomar decisões de compra inteligentes. Pendle! Estou gostando deste movimento de Pendle, porque Pendle formou lá o seu suporte, teve a sua aceleração. Com esta correção desta semana, que está sendo bem agressiva, 20% em Pendle, a gente está voltando para o suporte. É importante ficar de olho nesta área, mas para quem perdeu esta faixa de compra e está de olho em aumento de exposição ou até uma compra inicial em Pendle, este movimento pode acabar sendo oportuno. One, não tem muito o que falar, fechou com uma rejeição interessante, está voltando para a mesma área, o que abre espaço para quem quer comprar e colocar este ponto como faixa de saída ou até com stop, mas eu adoraria ver One acima desses pontos. E por fim, Optimism, não gosto do gráfico. Por quê? Diferente de outros ativos, a gente tem o corpo da vela aqui. Tá? Então a gente está numa área que não é tão interessante. Para este ativo, eu adoraria ver um movimento de recuperação e aí sim fundo ascendente. Porque a gente está justamente abaixo deste ponto e abaixo deste ponto. Não, mas ele está se sustentando acima deste fundo que foi formado no dia 3. Ainda bem, senão ele já estaria com uma indicação de baixa bem mais agressiva. Mas neste caso, eu ficaria mais confortável com um movimento de aceleração e fundo ascendente. Maravilha? Fica atento, porque os melhores momentos para comprar são quando ninguém quer comprar. Muita gente me perguntou, devo comprar? Ontem mesmo, um integrante, devo comprar Ethereum? Poxa, agora, em 2.500 dólares, Ethereum fechou ontem em 2.500 dólares. Eu até levantei essa questão. Você quer comprar agora? Eu não gosto de comprar quando existe euforia. Eu gosto de comprar quando existe medo. É por isso que eu estou ficando bullish. O que é o bullish? Eu estou ficando com o sentimento de
e a gente pode ter altas, principalmente se o mercado fechar esse gap, formar a base de preço, atingir pontos de medo extremo, a gente cair abaixo de 20. É isso que eu estou de olho, é isso que eu estou considerando. E é importante que você sempre se lembre, se você não tiver caixa, não tem o que fazer. Foi por isso que eu fiz o hedge, por isso que eu mantenho o hedge, e é por isso que eu também tenho uma estratégia de caixa. Estude caixa, que ele é vital para a sua sobrevivência. E cuidado com o trade, muito cuidado com o trade, porque tem de gente que abriu o trade ontem de long ultra alavancado e foi liquidado, não está escrito. Esta queda, esse tipo de movimento é um movimento de liquidação. Foi o que aconteceu aqui ontem para subir e é o que está acontecendo aqui hoje nesta queda. Então, toma cuidado com o trade. Se você não tem estrutura, não tem uma estratégia, não tem um porquê, não tem uma gestão, não faz trade. Tenha cuidado e a gente volta a qualquer momento com atualizações. Acompanhe o nosso grupo geral, porque tem muita informação. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.